Olá, Maridélia, seja muito bem-vinda aí à nossa live aqui novamente aqui na Horta. Bom Bom dia, dia, Marcelinho. bom dia. Pessoal, queria passar algumas informações para vocês. Em nosso último encontro, nós tivemos dois problemas aí. Primeiro, um problema com microfonia, a gente estava com um problema muito ruim. Dessa vez a gente decidiu mudar alguns aparelhos e também usar microfone para evitar esse tipo de problema. E segundo, também a gente não conseguiu disponibilizar o vídeo para vocês na íntegra, por algum bug aí no Instagram. Por isso que a gente resolveu repetir a nossa live aqui na Horta novamente, com a presença magnífica da Maridélia aí. Mais um adendo dessas informações, pessoal. Eu vou estar desabilitando temporariamente os comentários nesse primeiro momento, e aí eles, no final próximo da live, a gente vai abrir para que vocês possam fazer algumas perguntas e a gente pode responder para vocês, tudo bem? A dinâmica dessa live, pessoal, vai ser a gente falar um pouco sobre os sistemas agroflorestais com foco em horta aqui, com a Maridélia, e mostrar de como a gente faz sistemas agroflorestais nesse contexto. É, Seja muito bem-vinda novamente, Maridélia. Acho que a gente já está pronto aí para a gente começar nosso momento. Tá me escutando bem? Sim, estou escutando Perfeito. bem. Ótimo. Pessoal, então nós estamos aqui, eu queria introduzir vocês à nossa horta agroflorestal. Ela fica aqui na Fazenda da Toca. A Maridélia é nossa parceira aqui, trabalha conosco já, se não me engano, 3 anos já, e tem feito um trabalho muito interessante de transformar essa horta, que antigamente era uma horta orgânica, desde 2009, e desde a chegada dela, ela fez todo o conceito dos sistemas agroflorestais aqui. Então, minha primeira pergunta para Maridélia é: Maridélia, quais foram as dificuldades quando você encontrou aqui, sendo que a horta já era orgânica, certificada, porém não era num sistema agroflorestal? Oi, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Espero que essa live seja proveitosa para todos vocês. O Marcelo perguntou das dificuldades, né, de quando a gente chegou aqui. Essa horta, ela já era orgânica, então já teve essa facilidade, porque a área já era orgânica, né, certificada, então o solo já estava sendo trabalhado com insumos orgânicos, enfim. E aí a gente começou colocando as árvores, né? Trazendo incrementando as linhas de árvore, também os cursos começaram a acontecer aqui, né? Os cursos aqui na fazenda com foco em horticultura aconteciam aqui na horta, então quando a gente chegou já tinha algumas linhas de árvore e começamos a implantar. Então, se vocês puderem ver, vou mostrar para vocês aqui a horta, a gente começou fazendo ela em módulos, né? O que é um módulo agroflorestal? A gente divide ele entre linhas de árvore, que vocês estão percebendo, ó, nas laterais tem as linhas de árvores e no centro são canteiros com hortaliças. Então, no início, quando a gente planta esses canteiros, a gente prepara para plantar, no início a gente já plantou as linhas de árvore junta. Quando a gente chegou aqui em 2017, começamos a fazer esse plantio e colocando as árvores juntas. Então, vocês podem observar, temos as linhas de árvores nas laterais e os canteiros de hortaliça no centro. Essas linhas de árvores, essas árvores são todas árvores de serviço, são árvores que a gente usa para usar a biomassa aqui para cobrir o solo. E aí a gente, quando chegamos, o solo estava nessa situação aqui com o que vocês estão vendo, com uma parte com capim, sem as árvores, outra parte com espécies espontâneas, algumas plantinhas espontâneas. E o primeiro passo foi roçar, né, limpar esse solo. Então, se você pegar uma área inicialmente para começar um sistema, né, no nosso caso aqui, essa área já vinha sendo trabalhada, já estava trabalhada no sistema orgânico. Então, o primeiro passo nosso foi simplesmente a gente analisamos esse solo para ver a situação que ele estava. Se você pega uma terra inicialmente, há necessidade de você analisar esse solo para ver as condições que esse solo está, para você entender e ver como começar a trabalhar nesse solo, o que esse solo precisa. No nosso caso aqui, o solo já estava muito bom, porque já vinha sendo trabalhado. Depois de analisar esse solo, a gente começou a limpar esse solo, que seria o primeiro passo aqui nesse módulo. Então, eu falei para vocês no início que a horta é dividida em módulos, né? Então, um módulo agroflorestal é essa linha de árvore e canteiros de horta no meio. Quando você começar uma, inicialmente, ainda não terão as árvores, mas aí você pode plantar junto, que eu vou falar depois para vocês. Então, depois de
saber como o nosso solo, as condições do solo que a gente vai trabalhar, a gente fez uma roçada, né? Essa área aqui com capim, a gente faz uma roçada semi-mecanizada, aqui no caso a gente usa a roçadora costal. Então primeiro a gente tira esse capim, roça ele, rastela e guarda ele no local para depois a gente usar e voltar essa cobertura de solo. Então depois que limpa o solo, aí a gente vai começar a preparar esse solo, que seria o próximo passo, afofar o solo. Então, aqui na horta, a gente afofa o solo com a tobata. Não sei se já viram, é um tratorzinho menor, que pesa menos, né, então compacta menos e entra em espaços menores. A gente usa a tobata para afofar o solo, mas se você não tiver uma tobata, você pode, em pequenos espaços, por exemplo, uma horta em casa, você pode usar o enxadão para afofar o solo, por exemplo. Tem vários outros também que for áreas maiores, pode usar tratores maiores, enfim. Depois que afofar esse solo, a gente vai começar a fazer os canteiros, né, desenhar os canteiros. Aqui eu estou mostrando para vocês um canteiro que a gente fez, inclusive terminamos ontem, terminamos de plantar hoje, que a gente primeiro afofou o solo, depois que a gente afofou o solo, a gente, conhecendo já esse solo, o que ele necessita inicialmente, porque as hortaliças são exigentes, né, em nutrientes. Aqui no nosso caso, como a gente já acumulou bastante matéria orgânica ao longo dos anos, a gente vem trabalhando já há 3 anos aqui nessa área, né, estamos usando agora apenas a cama aviária, que é oriunda aqui da fazenda mesmo, para adubar os canteiros. Então a gente prepara o canteiro, aqui vocês estão vendo já está coberto, mas tem aqui a parte de terra do canteiro, né? Depois que a gente preparou esse canteiro, a gente pode perceber que o canteiro é bem baixinho, não tem necessidade de deixar o canteiro mais alto, né? A gente deixa ele bem baixinho, porque o solo já está afofado para baixo. E aí depois que a gente preparou esse canteiro, a gente desenha esses canteiros, a gente usa enxada mesmo e linha de pedreiro para ficar certinho os canteiros. E a gente ainda faz, depois do canteiro pronto, a gente faz uma concavidade, a gente fala côncavo. É que a gente chama de abaular o canteiro. A gente deixa o centro levemente mais baixo do que as bordas. Então as bordas ficam mais altas para que a energia se concentre no centro desse canteiro. Energia, água, enfim. Ele se concentra no centro do canteiro e não para fora se fosse convexo, né? No caso, saía para fora. E aí, depois disso, a gente cobre os canteiros, a gente faz a cobertura do canteiro. Nesse caso aqui, a gente está usando o capim mombaça triturado. Então, vocês viram lá no início, no primeiro módulo, o capim mombaça, a gente pode roçar ele, depois triturar, porque no canteiro, olha o tamanho das mudinhas que a gente planta. Então, há necessidade de ser uma cobertura mais fina, né? Um capim triturado que a gente usa. E aí a gente cobre o canteiro e só depois de cobrir o canteiro que a gente planta. Então, por que a gente cobre o canteiro, né? Falando de agrofloresta, a horta aqui é agroflorestal, e a agrofloresta, na agrofloresta a gente utiliza a inteligência da natureza, chama tecnologia da natureza, na agricultura, né? Então, quando a gente entra numa floresta, uma floresta madura, e a gente olha para o solo, dificilmente a gente consegue enxergar o solo descoberto, né? Então, o solo está sempre coberto por folhas das árvores que caem, galho, árvores velhas que morreram, diversos animais que estão ali no chão da floresta, que a gente chama essas folhas, esses galhos, de serrapilheira. E esses animais, que são macro e micros animais, eles vêm para fazer a decomposição dessa serrapilheira, né? Então, lá na floresta, a serrapilheira, e a gente faz aqui a imitação da serrapilheira na floresta com a cobertura do solo, cobrindo esse solo, no caso aqui, com capim-mombaça triturado, né? Então, a gente está usando aqui o capim-mombaça, porém, você pode usar a cobertura que você tiver disponível. Já usamos capim-napier triturado, você pode usar o pé do milho após colher a espiga, né? Triturado, folha seca, a madeira triturada, já utilizamos também aqui. Enfim, o que você tiver disponível no momento. E essa cobertura de solo tem a função, assim como a serrapilheira lá na floresta, de proteger esse solo, manter a umidade do solo, reduz a quantidade de rega, né? Então manter esse solo mais úmido, protege esse solo contra gotículas de água da irrigação, água de chuva, que pode compactar esse solo, insolação também, ressecamento do solo, e ainda esse material, a gente cobrindo o solo, a gente alimenta os micro-organismos que são tão importantes para manter o nosso solo vivo. E ainda, no final, a decomposição desse material, desse capim-mombaça aqui no caso, disponibiliza nutrientes para o nosso solo.
Nossa, que explicação, hein, Maridélia? Foi bem complexa e bem didática também, ao mesmo tempo. Agradeço aí pela sua contribuição. Maridélia, eu vi que a gente tem aqui áreas ociosas, não ociosas, mas áreas em descanso aqui dentro da horta, né? Pelo menos você tem feito um plano de ocupação aqui bem interessante. Você mostrou, então, já deu o primeiro exemplo ali dos capins mombaças, que estão descansando, esperando o momento certo de fazer a renovação do sistema, mas eu vi também que tem uma outra área com outros tipos de espécies plantadas. E quais espécies você tem plantadas nessa área? Estou indo lá para você poder dar uma explicaçãozinha interessante. Não só, então, a gente pode aproveitar o capim, que já tem grande maioria das áreas aí que podem ser é, aplicados sistemas agroflorestais utilizando o capim, no caso, mas a gente também tem espécies que trazem ótimos resultados também, como essa aqui que eu queria mostrar para vocês aqui. E eu queria que a Maridélia explicasse um pouquinho, por favor. Sim, Marcela, nesse caso aí a gente fez uma adubação verde, né? O que é a adubação verde? É usar as plantas para cobrir o solo, né? No caso, essa área aí a gente utilizou ela já faz um tempo, colhemos as culturas de horta, né? E a área ficou com o solo vazio, né? E a gente fez uma adubação verde para esse solo ficar coberto e ainda disponibilizar alguns nutrientes para o solo. Nesse caso aí a gente plantou crotalária e milho, né? Então a gente preparou o solo e Crotalária, que é semeei essa a daqui, lança né? e a crotalária. Isso. E o nosso Além da milho aqui. crotalária e do milho, isso. Além dessas duas espécies, nasceram várias outras espontâneas, né? Que são muito bem-vindas aí para cobrir o ambiente. Então esse solo fica protegido no caso, né? Alô, Maridélia? Aqui tem outra área com o capim mombaça. Você está me ouvindo? Ah, tô sim. Tá, e aqui é o capim mombaça, tem áreas com capim, tem áreas com plantas espontâneas. Tem várias áreas aqui na horta, como você falou, que estão em descanso, porque a gente reduziu um pouco a produção agora, e essas áreas vão ficando em descanso para a gente, quando precisar usar ela, a gente volta e usa ela de novo, tudo bem? Eu queria só falar do capim mombaça, Marcelo, que a gente pode usar ele triturado, mas também a gente pode usar ele inteiro. Deixa eu ver se eu consigo. Inclusive, eu vi um pedaço aqui, vou mostrar para vocês aí, pessoal. Isso, a gente corta ele numa altura mais ou menos de 10 centímetros, a gente corta com facão mesmo e a gente coloca, ó, o Marcelo está mostrando para vocês, a gente utiliza ele inteiro para cobrir os caminhos, que são o lugar onde a gente passa, né, para ficar protegido também, reduzir um pouco a compactação, porque a gente passa toda hora para colher, para manutenção, enfim, e também pode usar ele triturado para colocar no canteiro, também pode usar ele inteiro na linha de árvore. Então, essa parte mais grosseira a gente usa nos caminhos na linha de árvore. Além do capim-mombaça, a gente usa nos caminhos também. Vocês estão vendo aqui o pseudo-caule da bananeira, que ele também é muito bom, que ele reduz o impacto dos nossos pés, né, passando por essa manutenção. E também a banana é rica, praticamente água, né, umedece o solo e protege esse solo. Depois, com a decomposição dele, também traz nutrientes para o solo. Tudo bem? Perfeito. E vocês puderam perceber, pessoal, que a gente, dentro dessas áreas que estão em descanso, você vê que é uma área bem densa, onde tudo, vamos dizer, cresceu novamente. E nas áreas onde a Maridélia tem a sua produção, ela faz uma pulsão, um manejo muito intenso. Se vocês viram ali, naquelas imagens que eu vou voltar a mostrar para vocês, as linhas de árvores elas estão totalmente podadas. Então a gente tem uma introdução bem forte do sol, e focando, já que hortaliças são bastante exigentes desse tipo de qualidade de sol, né? E vocês podem ver como a Maridélia, não só mostrando essas duas técnicas super interessantes do capim triturado ou de cortar ele próximo da toceira, de como você tem um rendimento interessante. Evidentemente, com capim triturado você ganha mais, né? Ao invés de utilizar ele inteiro, no caso você foca nos locais onde vai andar, nos carreadores, né? Mas vocês podem ver que tudo é aproveitado, né? Então houve uma poda bem forte aqui nessa linha produtiva, onde é uma linha recente, que a Maridélia já falou para vocês aqui. A gente vai abordar um pouquinho mais o que está plantado aqui, falta plantar ainda. Mas de como a gente podou bastante aqui, né? Ó. As bananeiras, então, todas foram podadas no local aqui mesmo, e utilizamos pseudocaules delas aqui nos carreadores. A mesma forma também, o excesso de matéria orgânica que sobrou foi acumulado na própria linha de árvore, né, Maridélia? Vocês podem ver aqui amoras. Enfim, Mari, depois desse momento, então, vamos dizer, de renovação e de implantação de um novo módulo, o que você tem trabalhado aqui nessa época, principalmente que agora que nós estamos no inverno, e eu acredito que seja uma das melhores
épocas para se produzir hortaliças aí? Então, Marcelo, foi legal você ter falado da pulsão, né, que a gente fala. Vocês podem observar essa área aqui que eu estou mostrando agora, ó, ela está fechando como uma floresta, né? As copas estão se encontrando. E aí as hortaliças são espécies que precisam de bastante sol. E aí há necessidade de fazer essa pulsão, como a Marcelo falou, que é essa abertura de clareira. A área que a gente, como a Marcelo está mostrando ali em cima, ela estava assim, as bananeiras, a glericídia, as árvores que a gente plantou aqui, que são árvores de serviço, comentei, o mutambo, que tem essa árvore aqui, que depois a gente mostra melhor para vocês, elas começaram as copas dela começaram a se tocar. A gente vem e abre essa clareira, que é uma outra inteligência, que eu falei, tecnologia que a gente pega da floresta para a agricultura aqui na agrofloresta, que é essa abertura de clareira para entrar a luz para essas hortaliças, né, que precisa, as hortaliças são bastante exigentes em luz. E o Marcelo perguntou sobre as espécies que a gente está usando agora, né, aqui nesse canteiro que a gente fez agora, né, que eu vou mostrar para vocês, a gente plantou espécies que vai melhor agora no inverno, que seria, por exemplo, a gente fez esse desenho pensando na época das espécies, no tempo de vida de cada um, no ciclo de vida que ela fica pronto, e no espaçamento de cada uma, e também na quantidade e qualidade de luz que essas espécies precisam para se desenvolver. Então, no lugar de origem dessas espécies, quanto de luz ela exige para se desenvolver. Pensando nesses aspectos que eu falei, a gente fez um desenho e plantamos as espécies aqui. Falei para vocês, primeiro a gente cobre o canteiro e depois a gente vem plantando. A gente afasta um pouco a matéria orgânica e planta a mudinha diretamente no solo. A gente planta aqui, a maioria são mudas, mas vocês podem ver aqui, ó, a gente planta cenoura de semente. Algumas espécies a gente planta de semente. Então, nesse canteiro aqui, a gente fez um desenho, pensando em todas essas, no espaçamento de cada planta, no ciclo de vida de cada uma e a quantidade e qualidade de luz que elas precisam. Aqui a gente plantou alface. A gente tem 3 tipos de alface, mas eu vou mostrar a crespa e a roxa para vocês. No centro a gente plantou couve-flor e alface mimosa. E aqui no meio ainda cabe a rúcula. Por quê? Essa rúcula, o tempo de vida dela é o mais rápido. Então a gente colhe ela rapidamente. Com 15, 20 dias a gente já colhe ela e ela abre espaço para o alface crescer. E depois a gente colhe a alface e o couve toma conta do canteiro. A gente vai mostrar para vocês mais evoluído. Aqui, pessoal, já algumas semanas à frente aqui. Esse que o Marcelo está mostrando, a gente plantou há uma semana, mais ou menos 10 dias atrás. Então vocês podem perceber que a rúcula já está crescendo, ela já está tomando forte. Daqui a pouco essa rúcula já vai estar boa de colher, mais uns 15 dias, né? E aí a gente tira a rúcula, depois da rúcula vem o alface. Eu vou... Marcelo, você consegue mostrar para eles quem é a rúcula, quem é o alface aí? Claro, ó, a rúcula está aqui, ó. Essa é a rúcula que a Marideia estava citando para vocês, a primeira que vai ser colhida pelo menos nesse módulo aqui. O alface também já pronto aqui, crescendo bastante. Então a gente não vai ter esse espaço da rúcula, porque ela já vai ser escolhida e o alface colhida, e o alface vai ter toda essa área para poder crescer. Juntamente com o alface temos aqui, qual espécie aqui, Mari? Esse aqui parece ser uma... Essa é a alface americana. Esse aqui já é também outro tipo de alface também, vocês podem ver que estão respeitando um espaçamento entre eles. E a gente também tem salsinha aqui no centro. Aqui tem um outro consórcio, né, que já está mais evoluído com o tempo. A gente já tirou, tá vendo? Igual aquele primeiro que eu mostrei, o couve está no centro e nas laterais tinha alface e rúcula, que são as espécies mais rápidas, né? Ficam mais rápido. Então já tiramos a alface e a rúcula e a couve permanece. Já até colhemos couve hoje, tá vendo? Algumas folhas já retiradas. Nesse segundo canteiro ainda dá para ver algumas alfaces, o couve americano. E ainda tem um pouco de alface, um pouco de rabanete que a gente está tirando. Tem alho poró e beterraba aqui nas extremidades, que vão ficar um pouco mais com a couve. E depois a gente colhe eles e fica só a couve. Nesse segundo canteiro aqui temos cenoura e beterraba também e alho poró. Não sei se você consegue ver aqui. Já colhemos rabanete aqui entre a cenoura, porque
O rabanete é um ótimo criador da cenoura. Vocês perceberam ali embaixo que a gente planta a cenoura de semente, até a cenoura nascer e conseguir ter esse porte aqui que você está vendo, que já tem bastante folha, dá tempo a gente colher o rabanete. Então a gente utiliza esse espaço também. Depois, com mais um tempo, A gente está essa andando pela área couve aqui, pessoal. já está. Essa é uma couve-flor, então esse aqui tem 50 dias mais ou menos, tem salsão aqui, beterraba. A gente já colheu alface, já colheu rúcula. Perceba lá naquele primeiro desenho, ó, já não tem mais nada aqui, somente o couve-flor. E o salsão, a beterraba e a cenoura. Então a gente tirou os rápidos e ficou couve-flor, pensando no ciclo de vida das espécies. Mari, fazendo uma breve interrupção aqui, a gente está falando das espécies e mostrando diferentes idades entre os módulos produtivos. Naqueles dois primeiros módulos que a gente mostrou, a gente tem algumas diferenças de semanas, correto? Mas já nesses próximos, agora nesse terceiro e quarto, já dá para ver que está bem mais velho. Nesse caso aqui, faz quanto tempo nesses últimos módulos que você já fez a implementação? Esses módulos aqui que eu estou mostrando, por exemplo, o couve-flor já está pronto, então ele já tem mais ou menos 70 dias. O brócolis já está produzindo, já estamos fazendo a terceira colheita do brócolis, a beterraba está terminando a colheita e a cenoura já estamos fazendo desbaste, já tem mais de 70 dias, no caso, esse módulo aqui, Marcelo, que a gente está. Tô vendo, tá muito bonito, inclusive. A gente falou, eu falei no começo que eu ia falar das espécies arbóreas, né, que a gente utiliza por aqui. Então a gente usa a amora, vocês estão vendo aqui, ela está podada. A banana, que dá bastante biomassa. Tem o ingá do brejo, que é essa leguminosa, além dela fornecer matéria orgânica, ela é uma leguminosa que disponibiliza o nitrogênio no solo para as outras plantas, né? Esse é o mutambo, que a gente acabou de podar ele também, está só com ponteirinho. Temos a glericídia, temos bastante espécies arbóreas aqui, temos a aroeira pimenteira, e estamos observando cada espécie, vendo como cada espécie se desenvolve aqui, dá para inserir mais espécies, você pode, no caso, observar quais espécies vai bem no seu local e implantá-las. E não mostrei o eucalipto lindo, maravilhoso, que está aqui também, né? É isso, eucalipto. Mari, desculpa interromper novamente, mas não só espécies arbóreas, como a gente tem bastante frutíferas aqui. Eu tô vendo mamão, eu tô vendo banana, eu tô vendo maçãs, pêssegos, jabuticaba, acredito eu. E bem interessante, né? Tudo junto, misturado. Marcelo, legal você falar isso, porque aqui na horta eu não tinha parado para pensar, alguém me perguntou, né? Ai, quantas espécies tem aqui nesse pedaço, né? Que é meio hectare, né? Aí eu parei para pensar, falei, caramba, eu comecei a contar as espécies, né? E aí eu vi que eu conheço, tem mais de 150 espécies que eu conheço, dentre árvores, arbustos, espontânea e hortaliças, enfim. E aí, você falou das frutíferas, né? Quando a gente chegou aqui na horta, a gente falou no começo que essa horta já era orgânica, né? Uma pessoa trabalhava aqui antes. Ela tinha essas linhas de frutífera, que era pêssego, que está aqui, tinha pêssego, tem maçã, que está lá do outro lado, tem caqui, tem uns araçás, goiaba, e também plantei Abacate. uma jabuticaba, plantei pitanga, tem bastante espécies aqui nessa área, né? Bastante espécie frutífera também. Mas lembrando que para plantar frutífera, vocês podem perceber que aqui no caso onde tem o pêssego, a gente plantou poucas espécies de serviço, né? A amora, no caso, perto, porque aí você tem que respeitar também essa frutífera e ver o quanto de sol ela precisa, como que ela se desenvolve, no caso. Perfeito, Mari. Estava mostrando para o pessoal aqui. Enfim, a gente viu diferentes áreas aqui. Eu, inclusive, tem uma área muito interessante que eu queria falar sobre ela, que é essa do módulo 16, e também da área ao lado. Como vocês podem ver, pessoal, a Maridélia já aproveitou aqui, produziu muitas hortaliças de ciclos curtos e médios. A gente vê que tem aqui as mandiocas, está vendo que já está bem densa, já estão bem grandes, provavelmente já estão completando quase um ano, acredito eu. Também temos algumas remanescentes de batata doces aqui. Nesses dois canteiros aqui, Mari, eles já são, enfim, já o último carro-chefe vai ser colhido em breve, né? No caso aqui, essas mandiocas aqui, elas estão indo bem para essa época, para a horta? Como que foi o rendimento delas nesse tempo todo que ela está em produção, vamos dizer assim? Essa mandioca, ela tem 8 meses.
Ainda vamos demorar um pouquinho para colher ela. A gente planta bastante, tem plantado bastante mandioca aqui, que são ciclo longo, né? Eu falei para vocês, tem espécies que de ciclo rápido, ciclo médio e ciclo longo. No caso, o alface, a rúcula, o rabanete, as espécies são mais rápidas, são de ciclo rápido. Aqui onde eu estou mostrando é o couve-flor, o brócolis ramoso, né, que fica mais tempo no canteiro, a cenoura, eles são um ciclo médio, que fica mais ou menos 5, 6 meses no canteiro. E o que o Marcelo mostrou, a mandioca, que ele está mostrando ali, que é ciclo longo, né, de 1 ano. Então, como a gente estava usando pouca parte da área, eu tenho deixado mandioca plantado em quase todos os módulos. Enfim, a gente teve ataque de javaporca aqui, por isso que esses módulos também estão mais vazios e com adubação ou com capim descansando. Essa mandioca a gente pode também, você perguntou se ela está bonita para a época, ela está super bonita. Essa que você está mostrando não está bonita, ela sofreu com o frio que deu recentemente aqui, mas a do módulo 16 que você mostrou anterior, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela está super bonita. A gente plantou ela junto com as hortaliças, como vocês viram lá embaixo, a hortaliça que a gente plantou, que está novinha, a gente planta a mandioca também junto com ela, e aí a gente colhe todas aquelas espécies e a mandioca fica por último. Junto com a mandioca, pensando na quantidade e qualidade de luz que eu falei que cada espécie precisa para se desenvolver bem, pensando no centro de origem dela, dá para a gente plantar espécies que aceitam um pouco de sombra. Então, a mandioca precisa de mais sol, mas, por exemplo, o gengibre e o inhame, eles aceitam um pouco de sombra. No início, a gente tem plantado bastante mandioca consorciado com todas as hortaliças e além de gengibre e inhame para eles ficar mais tempo no solo. E essa mandioca está com 8 meses, daqui a pouco a gente colhe, e o inhame a gente colhe com 7, 8 meses também, e o gengibre com 1 ano aqui também. Essa batata doce, ela é remanescente, né? Então ela ficou por aqui e ela vai cobrindo o solo aí por toda a parte. Obrigado pela explicação, Mari. E é bem interessante, pessoal, de como a gente aproveita, então, tanto o espaço para produção e também o tempo, né? Então, de qualquer forma, a gente também tem um ganho econômico muito interessante nesses sistemas agroflorestais, que a gente consegue escalonar sempre uma produção. Então, a pessoa que está produzindo nesse meio consegue sempre estar tirando uma renda ao decorrer do tempo, né? No caso, a Maridélia agora, como começou há 8 meses atrás, e muito provavelmente ela possa colher daqui a 1 ano, mas durante todo esse tempo ela teve várias outras culturas que ela ficou colhendo e também, consequentemente, comercializando, né? Mari, dando uma olhadinha aqui, eu queria dar uma olhadinha, uma inspeção no solo aqui da horta. Tá tudo muito bonito, muita matéria acumulada aqui. E antes de a gente começar a live, a gente estava dando uma olhadinha, a gente está vendo de como que está o solo. O solo já melhorou muito desde que você começou aqui, né, Mari? Como que era antigamente e para o modelo e para o momento atual? Como que foi essa evolução do solo? Então, quando a gente começa a colocar a matéria orgânica no solo, né, vocês podem ver aqui, além da gente colocar, o Marcelo falou lá embaixo que a gente usa a matéria orgânica das podas das árvores de árvore, a gente utiliza a madeira. Quando a gente cortou o eucalipto, ó, tem até uma minhoquinha pulando aqui, se vocês conseguirem ver. A gente cortou o eucalipto e a madeira demora mais para decompor, né? É mais dura, ela tem mais lignina, então a gente coloca essa madeira em contato com o solo, né? Aqui, decompositores, essas espécies. Deixa eu erguer essa madeira aqui, ver se tem algum bicho aqui embaixo. Olha, vocês podem observar, tem bastante bichinho aqui já, a decomposição dessa terra já tá um solo mais escuro, né? Madélia, deixa eu te interromper, a gente teve uma da conexão, você pode repetir, por favor? Pessoal, estamos enfrentando um problema de conexão aqui. Só peço a gentileza de vocês aí para retomar novamente aqui a conexão da Maridélia. Agora estou te ouvindo bem. Foi agora? Tudo bem? Por favor, se puder repetir. Você tinha perguntado sobre a melhoria do solo, como foi observada essa melhoria, né? Uhum. Com o passar do tempo, a gente foi acumulando matéria orgânica, como vocês percebem, ó. Aqui tem bastante folha que a gente tirou das próprias árvores que a gente plantou, e folhas e madeiras, né? Esse aqui é o eucalipto, que a gente cortou ele. A gente já usou eucalipto triturado, mas também a gente usa a madeira inteira, né? A gente coloca a madeira direto em contato com o solo, porque essa madeira, a madeira é dura, ela é rica em lignina, ela demora mais para decompor. É interessante que a gente coloque ela
direto em contato com o solo. Ó, pode observar, tem fungos, decompositor aqui, bastante micro e macro-organismo decompondo essa madeira. Então a madeira a gente coloca por baixo e o material mais fino, né, as folhas, os galhos, a gente coloca por cima, igual você está vendo aqui, tá vendo? E aí essa madeira, ela tem vários bichinhos aqui embaixo, tem olho de cobra, tem uns pequenininhos. E essa decomposição vai criando, que a gente fala, criando um solo mais preto, né, uma terra mais escura. Aqui, ó, vocês podem ver umas bolinhas que são resultado da decomposição desses pequenos e grandes animais, né, que tem aqui. Esse solo foi melhorando bastante, a gente foi percebendo com o acúmulo de matéria orgânica, igual eu falei para vocês, antigamente no começo a gente usava mais insumo, pó de rocha, fosfato natural, às vezes iorim, e hoje a gente usa apenas a cama aviária que é oriunda aqui da fazenda. Foi melhorando muito esse solo com esse acúmulo dessa biomassa, né, oriunda das linhas de árvore, do capim-mombaça, e esse solo foi melhorando bastante, Marcelinho. Agora tá um solo filé, como a gente fala, tá muito fértil. Muito filé. Eu abri um pedacinho aqui investigando o solo, eu vi que tinha alguns troncos que estão em processo bem avançado de decomposição, mas aí destrinchando mais um pouco do solo, eu pude encontrar uns piolinhos de cobra ali e diversas outras espécies de insetos ali, tudo usufruindo enfim, de todos os nutrientes aí que estão em processo de decomposição. Mari, eu até achei super interessante aqui, queria até te fazer uma pergunta. Eu vi que no momento então que você fez esse manejo e assentou todos esses troncos, você colocou um pezinho, na verdade uma muda ali de inhame. E eu tô vendo um ótimo resultado, porque tá decompondo bem na raiz, onde está focado, né, no rizoma dela. Olha só que bela pergunta, eu estava mostrando aqui exatamente o inhame. Quando a gente faz o manejo da linha de árvore, né, que a gente fala que abre a clareira, que você vê, os eucaliptos ergueu a copa, tá lá em cima, as bananas, tiramos os perfilhos maiores, deixamos só os perfilhos pequenos, cortamos a amora, podamos a glericídia, que tá aqui, abre luz, né? E aí tem a oportunidade de você plantar algumas espécies nessa linha de árvore. Até essa linha de árvore, até essas árvores crescerem novamente e fechar os dossel, a copa da árvore começar a se fechar um dossel, dá tempo desse inhame se desenvolver. Então vocês podem observar que tem um inhame aqui aproveitando essa clareira que a gente abriu, essa poda de árvore. Então ele está bem entre as madeiras que a gente colocou para decomposição, ele se desenvolve super bem e a gente ainda dá tempo de colher o inhame. Tem algumas taioba que também elas são espontâneas, né? Elas nascem sozinhas, essas taioba. Obrigado pela explicação, Mari. Pessoal, agora eu vou abrir então um momento para a gente poder ter algumas perguntas. Eu estou liberando agora os comentários e fiquem à vontade, tudo bem? E eu vou esperar uma leva de perguntas aqui para a gente poder selecionar e eu vou mostrar um pouquinho mais da horta, de outras áreas que estão em descanso aqui para vocês verem de como foi o trabalho que a Maridélia fez aqui nesse longo do tempo. Os comentários já estão ativados, pessoal. Por favor, façam suas perguntas, que será um prazer a gente responder aí para vocês. Deu uma travadinha, eu acho, antes, quando você falou, Marcelo. Será que o pessoal ouviu? Deixa eu acreditar.